Podem sentar, irmãos. Que bom adorar ao Senhor e reafirmar através do canto a nossa pública profissão de fé. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Isso é uma pública, uma reafirmação da nossa fé, irmãos. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Verdade é, irmãos, nós precisamos, dia após dia, nós precisamos reafirmar a nossa fé. É fato que os acontecimentos, os fatos procuram arrefecer a nossa fé. Vez por outra encontramos crentes tristes, desanimados, mas quando nós acabamos um momento de louvor como esse, que diz assim: eu vou confiar em Ti, o nosso coração é renovado, a nossa fé é reabastecida pela certeza e a confiança daqueles que podem olhar para o Senhor, daqueles que podem descansar no Senhor. Como é que está a tua fé, querido? Como é que está a tua relação com Deus? Eu queria nesta noite pensar sobre essa preservação da fé, que é um desafio constante. Os fatos tentam arrefecer, tentam suplantar a nossa relação com Deus. Eis a razão pela qual a importância do culto coletivo, de estar na igreja, de olhar uns aos outros na perspectiva de abençoar, de ser usado por Deus como instrumento na vida do próximo. E digo isso, tudo isso para lhes dizer que estávamos saudade desse momento de comunhão, de poder estar reunido com a nossa igreja, de poder adorar coletivamente com os irmãos, de poder abençoar os irmãos e também ser abençoado pelos irmãos, com palavras, nesse momento coletivo de culto a Deus, e poder ter um momento de leitura coletiva da palavra. Isso alimenta o coração da gente, irmãos, isso abençoa as nossas vidas, e Deus fala através da palavra, e Ele estará falando conosco nesta hora, em nome do Senhor. Você crê nisso? Amém? Deus fala, Deus continua falando, irmãos. A palavra aberta é o Senhor falando conosco. Eis a razão pela qual que eu não posso olhar para a palavra como apenas um livro que irá me trazer informações. Irá, não tenha dúvidas. Algumas informações serão ministradas aqui, é fato. Isso faz parte desse processo homilético de pregação, de mensagem, de oratória, mas sobretudo, muito mais importante do que isso, é entender que Deus está falando. Quando eu olho para a palavra nessa perspectiva que Deus irá falar, é diferente. Algo novo acontece no coração da gente. É verdade ou não é, irmãos? Quando nós lemos a palavra, seja uma leitura devocional particular, privada, no recôndito da nossa alma ali, quando até nós citamos um texto bíblico, Deus fala, Deus ministra, e não será diferente nesta noite. Deus quer falar contigo, Deus quer te abençoar, Deus quer renovar o teu coração, Deus quer edificar as nossas vidas, em nome do Senhor. Para isso eu lhe convido a olhar lá no Velho Testamento, o segundo livro dos Reis, capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Iremos orar, irmãos, antes, clamando a Deus para que Deus nos ilumine, para que Deus nos fale nesta noite. Maravilhoso Deus, acabamos de cantar que construímos as nossas vidas sobre a rocha, sobre a Tua palavra. Eu quero te pedir nesta noite, Deus, que o Senhor possa trazer ensinamento, que o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos, apesar de mim, Senhor. Fala conosco, ministra, ensina-nos nesta noite, e que cada irmão aqui possa entender e perceber o que de fato Deus requer de cada um, que o Senhor possa edificar vidas, transformar corações. Faz isto e usa a Tua palavra para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém, Senhor. Olha para o texto, querido, a leitura é um pouco mais extensa, do verso 8 ao verso 23, mas uma leitura extremamente envolvente, que nos mostra uma ação do Senhor
Ele que tem o controle de todas as coisas. Olha para o texto, verso 8 diz: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de fato tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, mas outras vezes também. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir, no teu íntimo. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: meu senhor, que faremos? Ele respondeu, vamos ler juntos, toda a igreja: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra do profeta Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu o profeta Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Seja bendito o nome do Senhor. Palavra abençoada, irmãos. É interessante, eu fico impressionado com as histórias do Velho Testamento. Eu não sei os irmãos, são histórias que traz ao nosso imaginário alguns fatos. Eu sou extremamente envolvido por essas histórias, de perceber que o Deus que agiu no Velho Testamento é o Deus que está aqui nesse lugar. Glória a Deus, é o mesmo, não muda, imutável. Ele age da mesma forma, com poder, com glória, com intervenções. Ele muda situações. Ele é aquele que de maneira soberana e poderosa traz respostas, apesar de nós, apesar dos temores, apesar das adversidades e problemas que insistem em trazer ao coração daqueles que creem em Deus o arrefecimento, como dizíamos, a frieza, a preocupação, os questionamentos: será que vai dar dessa vez? Nunca deixará de dar, meu irmão, porque Deus é Senhor. Nunca deixará de acontecer, porque Deus tem o controle de todas as coisas. É fato, irmãos, quem sabe, em algum momento, o profeta Eliseu, quem foi Eliseu, irmãos? Eliseu foi um moço do profeta Elias. Eliseu teve uma escola profética muito abençoada. Elias foi um homem extremamente abençoado por Deus. E vocês conhecem a história. Eliseu foi ensinado, Eliseu presenciou vários fatos miraculosos da parte de Deus. Eliseu viu de perto o agir de Deus, o mover de Deus, e aprendeu como moço de Elias
a realizar tantas e tantas obras. E vocês sabem que quando Elias, ele foi tomado numa carruagem de fogo e levado, e Eliseu foi avisado: olha, o teu Senhor vai ser tomado. E o que é que você deseja? Eliseu disse: eu quero unção dobrada. Eu quero mais de Deus. Eu quero encarar as adversidades da vida que, assim como o meu Senhor Elias atravessou, eu irei atravessar. Irmãos, é fato, é ininterrupta essas ações que acontecem como desafios na vida do cristão. Eliseu tinha consciência, ele não pediu força humana, ele não pediu sabedoria, ele não pediu mais capacidade como profeta. Ele disse: eu quero unção dobrada, eu quero mais de Deus, eu quero sabedoria vinda lá do alto. E assim aconteceu, irmãos. E Eliseu experimentou vários momentos com Deus no exercício da sua fé. Agora, anote bem, querido, antes de olharmos para o texto. Alguns anos atrás, eu comentei aqui na igreja sobre 3 palavras que, de maneira muito clara, encerram conceitos diferentes e que as pessoas confundem muitas vezes nessa relação de fé. O que nós lemos aqui nesta noite é uma experiência de fé, ou seja, de confiança em Deus, de descansar no Senhor, de olhar a realidade e não se alienar dessa realidade, mas entender que Deus tem um controle de todas as coisas. E algum tempo atrás eu comentei sobre essas 3 palavrinhas que as pessoas confundem. A primeira delas é a palavra realidade, o conceito de realidade. O que seria, pastor, o conceito de realidade? É aquilo que as pessoas chamam de realidade, é aquilo que pode ser visto, é aquilo que pode ser analisado, é aquilo que pode ser medido, é aquilo que pode ser contado, é aquilo que pode ser palpável. Isso as pessoas chamam de realidade. E eu diria mais, esta é uma perspectiva materialista. Há muitas pessoas que carregam a Bíblia, que estão dominicalmente na igreja, mas quando nós falamos em textos que falam de milagres, são pessoas que até duvidam: será que de fato isso aconteceu? São pessoas envolvidas pela realidade apenas. São pessoas que querem fatos que possam mensurar, que têm e dominam os fatos. Há muitos crentes assim, que são céticos, que não acreditam, que não confiam, que não conseguem entender que haverá um momento em que a nossa capacidade intelectual não poderá fazer esta equação. É quando Deus intervém, é quando Deus cura, é quando Deus opera milagres, é quando a medicina diz assim: olha, é doença incurável. Deus diz: não, eu tenho controle, eu vou conceder anos e anos de vida. É quando o médico diz: você tem 3 meses de vida, está aí o Gerson para contar, e está vivo, louvando a Deus, dizendo à medicina: olha, a última palavra vem dos lábios do Senhor. Mas tem muita gente materialista que só olha para a realidade. São os crentes mais, permitam-me, irmãos, mais tradicionais, né? Esse negócio de milagre. Quem sabe você olhou para esse texto agora e disse: olha, abriu os olhos e viu cavalos e carros de fogo. Lá vem um pastor com um texto que fala de fogo. Calma, irmãos, vamos caminhar. Deus é aquele que muda as circunstâncias e furta do coração do homem essa realidade que é palpável. Esse é o primeiro conceito, o conceito da realidade. Mas, irmãos, olha, presta atenção, eu não vou entrar nos méritos, mas no início do século XX, surgiu aí essa ideia da física quântica. E em suma, a física quântica nos mostrou que a realidade ela é muito mais complexa e sutil do que aquilo que chamamos de realidade. Em suma, a teoria quântica, ou a mecânica quântica, o que é que ela fez? Ela destrói o conceito materialista de realidade e apresenta outra realidade que é uma alienação. A realidade se torna até uma alienação. É a segunda palavrinha que eu queria pensar com vocês aqui. O que seria, pastor, alienação? Alienação é o oposto. É a incapacidade de perceber a realidade tal como ela é.
Diante dos olhos existem as evidências, mas nega-se as evidências. Diante de nós estão as análises, os estudos que mostram algumas circunstâncias inescapáveis, mas nós, por uma obstinação da vontade, nos negamos a ver a realidade tal como ela é. Há muito crente também alienado, irmãos. É outro grupo, é outro extremo. Alguém já disse que os extremos são povoados pelo diabo. O extremo é perigoso, irmãos. Tem crente também alienado. Os fatos estão acontecendo, Deus vai operar o milagre. A pessoa está doente, não, vou tomar o remédio. Alienado. Deus usa a medicina, irmãos, como um caminho e um meio para curar vidas. Você crê nisso? Eu creio. Tem pessoas alienadas. O médico diz, tem X tempo de vida, mas a última resposta vem dos lábios do Senhor. Querido, faça esse tratamento, tem que fazer isso, tem que tomar tal remédio. Alienado, eu creio num Deus que é poderoso, é fato. Mas o Deus poderoso usa os meios. Há muito crente alienado na igreja. Muito crente que está longe da realidade, que não enxerga os fatos, que negam os fatos. Deixa eu dar um exemplo que eu dei algum tempo atrás aqui na igreja. Nós podemos usar, por exemplo, irmãos, o exemplo da onda sonora. Nós não temos aqui um aparelho. É verdade que o Nário e o Shirley, eles usam aí um aparelhozinho para medir as ondas sonoras. Eu não posso aqui agora medir, eu não tenho um aparelho para medir e provar a existência dela. E muitos, por não provarem, negam a realidade e vivem alienados dessa realidade. Existem ondas aqui na hora do louvor, eu estou falando, ondas sonoras existem aqui, e tem gente que fica alienado disso. Não existe, isso é onda. Tem crente assim, os fatos estão acontecendo e vivem alienados. Percebam, eu usei duas palavras aqui: um grupo que está no extremo da realidade materialista e um grupo alienado que nega a realidade. É quando nós entramos na terceira palavra aqui, que tem a ver com a nossa palavra, com a nossa ministração hoje à noite, que é o conceito de fé. O que seria fé, pastor? Fé é a capacidade de conectar uma outra dimensão que os realistas e os materialistas não conseguem alcançar. Fé é essa relação que o materialista, aquele que só olha para a realidade, não consegue alcançar. Mas fé também, queridos, não é alienação, porque a fé não nega a realidade, a fé transcende a realidade, a fé percebe realidades não manifestas e aquelas que estão despidas diante dos nossos olhos. Fé é uma relação espiritual, mas também racional, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Porque se não for uma relação racional, nós entendemos que isso é fideísmo. O fideísmo nega as realidades, nega verdades absolutas. Eu estou aqui hoje à noite para falar de um fato de fé, mas mostrando a vocês que o Deus que agiu aqui soberanamente age e usa meios para que o seu nome venha a ser honrado e glorificado. Por exemplo, eu estou aqui hoje à noite, é um meio que Deus está usando para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua mente, o teu coração, o teu amanhã, a tua caminhada cristã. Eu sou instrumento de Deus para abençoar a tua família, em nome do Senhor. Isso é uma realidade, irmãos. E a fé transita dentro dessa realidade. Quero lhe dizer que eu não sou materialista, nem vocês. Nós não estamos aqui alienados, porque tem gente materialista lá fora dizendo, há um grupo alienado ali naquela igreja. Não, nós cremos que a palavra aberta é uma experiência de fé, mas que de fato Deus está falando conosco. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Deus está aqui neste lugar. Deus fala. E Deus quer falar contigo nesta noite. Eu creio. Irmão, se não for fé, nós estamos com um livro aqui, que foi escrito há tantos e tantos anos. Pastor, como olhar para esse texto e entender que de fato isso aconteceu? Fé. E essa fé que move o coração, os nossos corações, para que possamos compreender.
Porque o registro do verso 8 ao verso 23 é um registro que reclama do meu coração um exercício de fé. Deus agiu. Deus agiu aqui, irmãos. E presta atenção, olha aqui para mim. É o mesmo Deus que está agindo lá no íntimo do teu coração agora. O mesmo Deus que trouxe respostas a Eliseu. É o Deus que está aí e que habita no meu e no seu coração. Aleluia. É o Deus que fala, é o Deus que se relaciona conosco. Vejamos, irmãos, o texto. O personagem principal dos fatos aqui narrados é o Senhor. Nunca esqueça disso, querido. Deus é o personagem central da palavra. Os fatos estão aqui para enaltecer o nome do Senhor. Os fatos estão aqui para que Deus seja exaltado. Não foi diferente nesta guerra contra os sírios. Aquilo que aconteceu foi fruto da ação de Deus, foi fruto da mensagem de Deus. O que o profeta Eliseu ministrou ou fez, o fez para revelar o caráter de Deus, o Rei Todo-Poderoso. O profeta foi apenas instrumento em suas mãos. Quantas pessoas que são levantadas como instrumentos de Deus, para revelar o caráter de Deus. É quando você, por exemplo, está passando por uma situação difícil, Deus levanta alguém para revelar o caráter bondoso, cuidadoso, a provisão, os livramentos de Deus. Deus é um Deus que se revela e Ele usa pessoas como eu e você. Deus é aquele que continua se revelando a cada um de nós, aleluia. E há 3 verdades aqui que eu queria ser pontual. É desafiador, confesso para os irmãos, depois de 30 dias de férias, falar pouco, mas eu sei que vocês estão comigo, amém, irmãos? Até que foi bonzinho, fiquei até feliz com amém, até que dá para caminhar um pouquinho mais, depois de 30 dias de férias, animado, empolgado, saudade de falar, de ministrar, e eu sei que vocês estão aqui comigo na bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Até que vocês estão empolgados, viu? Não deixa eu empolgar não, irmãos. 3 verdades, quero olhar para esse texto. Percebem? A base aqui do texto é entender que nós não somos pessoas frias, que olham apenas para a realidade. Nós não estamos alienados, mas nós cremos no Deus que age soberanamente, extraordinariamente, miraculosamente, mas um Deus também que usa os meios. Isso é fé. O que Paulo diz em Romanos 12, apresente a Deus um culto racional. O que é culto senão uma relação de fé? Mas a razão, a consciência do que nós estamos fazendo aqui. Deus fala, Deus ministra, os fatos litúrgicos acontecem para enaltecer a glória de Deus. Vamos olhar para o texto, irmãos. 3 verdades nós aprendemos com esse texto. A primeira delas é que Deus vê tudo, Deus conhece todas as coisas. E por que nós afirmamos isso? Pelo que está escrito do verso 8 ao verso 14. Vamos fazer uma síntese. Sempre que os sírios planejavam um ataque à fronteira, o Senhor antecipava e revelava ao profeta Eliseu. E o que o profeta Eliseu fazia? Era levantado por Deus como boca de Deus para avisar ao rei Jorão, rei de Israel. Olha para os versos 8 e 9, olha comigo, acompanha. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: irmãos, aqui era uma reunião privada, particular, do reino inimigo. Ele reúne os seus oficiais, ele reúne a sua tropa, o seu poder bélico, e diz assim: olha, em tal lugar estará o meu acampamento. Verso 9 diz: o homem de Deus, quem é esse homem de Deus? Eliseu. Mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olha aqui para mim, irmãos, Deus vê tudo. Isso é fantástico. Isso revela quem Deus é. Deus é aquele que não está inerte aos fatos. Deus não é aquele que, usando uma figura humana, dá as costas para o fato. Deus não é aquele que olha para os acontecimentos e faz vistas grossas. Não, Deus sabe, Deus levanta, Deus incomoda, Deus usa, Deus levanta alguém. E assim sempre foi, irmãos. Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor não apenas vê as ações, mas também os pensamentos de todos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Deus a tudo conhece.
Deus a tudo contempla. E como é bom poder entender nesta noite que nós servimos a um Deus que tudo vê. Se você for lá para o Salmo 94, vai rapidinho, querido. Deixa o texto aí marcado. E vai comigo para o Salmo 94. Versículo 11. Vamos ler juntos? Bem forte, igreja. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Se você fizer um paralelo, uma conexão desse texto, Deus conhece todos os pensamentos, Ele conhece profundamente tudo isso, você faz uma conexão com o Salmo 139, conta aí, um salmo, vai caminhando aí, querido. Salmo 139, que é um texto muito conhecido, ele não apenas conhece, ele sonda. Ele sonda. E é interessante, a palavra sondar no original traz a ideia de dividir, de mergulhar intimamente nos pensamentos. Olha o que diz o Salmo 139, do verso 1 ao verso 4, diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Isso é sondar, isso é mergulhar. O salmista reafirma tal verdade, penetrante verdade. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos. Irmãos, isso é muito sério. Ele conhece todos os meus caminhos, e ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. A primeira verdade que eu quero olhar para o texto é que quando o rei da Síria se levantava contra o povo de Israel, Deus levantava o profeta Eliseu para dizer ao exército de Israel: olha, o exército inimigo vem contra nós. Quem era o rei da Síria? Ben-Hadad, homem mau, coração duro, mente capciosa, maléfica, maligna, que se levantava, queria destruir. E ele era tão mau que ele dizia entre os seus patrícios: há um traidor entre nós, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque Hadad era um rei realista, materialista. Ele não jamais imaginaria que Deus espiritualmente levantaria o profeta Eliseu para avisar o povo de Israel. Era alguém materialista, que olhava apenas para a realidade. Fato é, porque os versos 10 e 11 revelam que o rei Hadad não tinha uma perspectiva espiritual, uma perspectiva de fé. Olha comigo, versos 10 e 11, acompanha comigo. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Parece que isso era uma coisa que aconteceu em muitos momentos. Então, o que é que o rei Hadad fez? Ficou perturbado com esse incidente. Verso 11: chamou ele os seus servos e lhe disse: tem alguém me traindo aqui, tem alguém aqui pelo povo de Israel. Irmãos, a pessoa materialista, realista, que só olha para a realidade, destrói dos seus pensamentos qualquer perspectiva espiritual. Porém, um dos oficiais de Ben-Hadad sabia o que estava acontecendo e informa ao rei. E diz assim: olha, meu rei, com todo respeito ao Senhor, é o homem de Deus, isso é coisa de Deus. Olha comigo, verso 12: respondeu um dos servos do rei: rei, olha a reverência, ninguém, ó rei, meu senhor, com todo respeito, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel, e faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara, a ideia de na tua intimidade, ali o que você pensa, nos seus pensamentos. Deus levanta o profeta e o povo de Israel é avisado. Deus conhece tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. O que acontece? O rei, de pronto, ele toma uma providência lógica, cabível. O que é que ele faz? Eu preciso eliminar a fonte dessas informações. Percebam, ele nega que a fonte é o próprio Deus. Ele nega a existência de um Deus que está no controle. Ele diz assim: olha, se eu mato Eliseu, se eu elimino Eliseu, olha comigo versos 13 e 14, eu resolvo o problema. Disse ele: ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Pronto, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas para pegar um homem.
chegaram de noite e cercaram a cidade. Humanamente falando, tudo perfeito, plano imbatível, militar, bélico, perfeito, estratégias, lideranças bem postas. Humanamente falando, quem era Eliseu diante daquelas tropas? Presta atenção, querido, primeira verdade, Deus tudo vê. De nada adianta que as pessoas se levantem contra nós. Por mais que você seja perseguido, por mais que tenha alguém mais forte que você. E aqui não é palavra de motivação para o teu coração, não é palavra de autoajuda, é palavra que vem do alto para o teu coração. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. Aquilo que nós não conseguimos ver, enxergar, mensurar, contar, equacionar, há um Deus que tudo conhece e cuida da nossa vida. Aleluia. Às vezes ficamos preocupados. De vez por outra eu encontro pessoas que, pastor, está difícil no meu trabalho, estou sendo perseguido, e alguém mais forte do que eu na empresa. Irmão, quem é mais forte está sentado no trono. Mas pastor, estão maculando planos diabólicos contra mim. Eu estou sentindo isso, irmãos. Fica na paz. Shalom para você, paz. Tem um Deus que tudo conhece, que cuida. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus cuida do seu povo. O Deus que levantou Eliseu não levantou porque Eliseu era o cara, meu irmão. Ele levantou porque é um Deus que cuida, é um Deus que fala, é um Deus que revela-se, é um Deus que ministra, é um Deus que tem controle. Irmãos, eu estou falando de um fato aqui miraculoso. O profeta se levanta, há uma tropa, e quando o homem de Deus se levanta, isso incomoda, irmãos. O que é que o rei da Síria fez? Vou destruir esse cara, vou matar esse cara. Primeira verdade, o texto ensina: Deus tudo vê. Guarda isso no teu coração. Deus tudo vê, meu irmão. Deus tudo conhece. Aquilo que está no mais íntimo da alma humana, Deus conhece. Por mais que as pessoas se levantem, por mais que exércitos se levantem contra nós, Deus tudo vê. E isso traz ao meu coração paz, satisfação, porque eu estou servindo a um Deus que é poderoso. Aleluia. Segunda verdade que o texto ensina, irmãos, é que além de ver tudo, Deus é a nossa proteção. Aleluia. Ele é a nossa proteção. Os versos 15 a 17 revelam isso. Vamos para o texto. O moço, o servo de Eliseu, ainda muito jovem, é interessante, parece dinâmica de discipulado da igreja. Deixa eu explicar para vocês. Eliseu foi o moço de Elias, e era muito comum nesse contexto do Velho Testamento que o profeta tivesse um sectário, um seguidor, um menino, um moço, que ele ia discipular e ensinar nessa escola apostólica aqui, ou profética, melhor dizendo. E ele ensinava, ele mostrava como era ter experiências com Deus. Eliseu também tinha o seu sectário, o seu seguidor, o seu moço, o seu menino, que ele ensinava, que ele mostrava os caminhos. Há um moço aqui, ainda muito jovem, acordava cedo, era um bom sinal, não era um moço preguiçoso. Palavra de Deus no teu coração, moço, tenha coragem em nome de Jesus. Amém, irmãos? O amém das irmãs foi mais forte, eu percebi, irmãos. Coragem, logo cedo, aproveitando o tempo, remindo o tempo, e a sua fé era ainda muito deficiente, pequena. Ele viu a cidade cercada de soldados inimigos, e sua reação foi extremamente natural, e ele busca ajuda com o seu Senhor. Olha para o texto do verso 15, vamos ler, irmãos, verso 15, acompanha comigo, melhor dizendo: tendo se levantado, olha o que o texto diz, muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: meu Senhor, o que faremos? Que susto, irmãos. Esse menino acorda logo cedo, empolgado, de trabalho, vou aprender mais com o meu líder do meu pequeno grupo, meu querido Eliseu, vou aprender mais com ele hoje. Acorda, olha lá e vê a cidade cercada de cavalos, de carros, de carruagens, de soldados, todo mundo vestido. Que medo. A fé desse menino balançou. O que é que eu vou fazer? Ele procura Eliseu e diz: Senhor, o que nós faremos? Chama minha atenção aqui que o profeta Eliseu em nenhum momento teve medo. Deus cuida dos seus, aleluia.
Ele sabia que Deus estava cuidando dele e do seu povo. Eu estou falando de uma chegada de uma companhia de soldados, de cavalaria, de carros, com seus cavaleiros naquela noite. Irmãos, eles passaram a noite ali acampados, esperando o dia amanhecer para fulminar aquele povo, principalmente o profeta Eliseu. O profeta Eliseu não ficou perturbado. Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Às vezes os fatos acontecem, é o líder que tem que ter o equilíbrio, que não vem dele, vem de Deus. Eu já passei situações, irmãos, em que todos diziam: e aí, pastor, teve uma situação que eu estava nos 15 anos, inesquecível. Quem estava lá vai lembrar. E uma menina passou mal. Eu não sou da área de saúde, irmãos. E essa menina desmaiou. A irmã disse assim: pastor, faça alguma coisa. Eu disse: irmão, só posso orar. Isso já basta, eu vou orar por ela. E eu encostei, essa menina desmaiou lá na festa, e prima da aniversariante. Eu encostei, ele disse: Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Levanta essa menina, não para o Senhor. E corre logo para o pastor: pastor, resolva. Eu digo: é melhor ligar logo para SAMU, me ajude aí. Liga logo para o hospital, alguém aí, um médico. Ajuda. Há momentos na vida que as pessoas procuram um líder. E aqui eu não estou me desvencilhando das responsabilidades que eu tenho. E em muitos momentos, como esse momento que me fez lembrar que o Espírito Santo está no meu pensamento agora, isso foi muito tempo atrás. Eu fiquei preocupado, irmãos, porque eu percebi que a mãe da menina correu ao meu encontro e disse assim: pastor, faça alguma coisa. Agora eu estou quebrado, Jesus me ajuda. Senhor, me ajuda. E orei, irmãos. E claro, nem precisou chegar a SAMU. Aquela menina foi restabelecida, porque Deus é misericordioso. Mas Eliseu não teve medo, eu tive. Confesso para os irmãos: misericórdia, meu irmão. Nem queria estar aqui, Senhor, vou falar a verdade. Eu queria estar em casa, tranquilo. Eu estou ali naquela pressão, porque assim como o povo ficou impressionado que a menina desmaiou, e tiraram a menina dentro da festa, e chegaram, botaram a menina no chão e disseram: pastor, vem cá, ela desmaiou. Disse, e foi, faça alguma coisa. Eu ajoelhei, ela disse: meu Deus, me ajuda. Eu fiquei preocupado, irmãos, se essa menina não volta mais, pressão. Eliseu não teve medo. Que exemplo para a minha vida. Que homem de fé. Olha, eu quero dizer para você, querido, Deus é a nossa proteção. Você como pai, como mãe, quando as situações acontecerem, olha para Deus, confia em Deus. Nós não temos força alguma. E o profeta também olha para aquela situação. Ele entende que Deus está no controle. Ele entende tão bem isso que ele responde ao menino. Irmãos, esse diálogo acontece ainda no íntimo ali, dentro do aconchego ali do profeta. Olha o que ele responde no verso 16. Ele respondeu: não tenha medo, meu filho, não tenha medo. Tem um exército lá, cavalos, tropas, todo poder bélico. Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Irmãos, é uma palavra de fé aqui. É uma palavra de alguém que entende que Deus é o provedor, o protetor, o Senhor, aquele que guarda, aquele que tem um controle. É interessante, o salmista lá no Salmo 56, versículo 3, ele diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, Senhor. E fato é que o verso 17 nos diz que Eliseu, melhor dizendo, não confiava em si, ele confiava em Deus. Olha para o verso 17, o que é que Eliseu fez? Ele orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Quem abre o entendimento espiritual desse menino que está aprendendo na fé ainda? Abre os olhos dele. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está protegendo e cuidando do seu povo. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Sabe de quem eu lembro, irmão? Irmã querida, eu lembro do que o salmista Davi escreveu no Salmo 27, versículo 3. Diz a palavra: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu
terei confiança no Senhor. Aleluia. Eliseu não teve medo do exército. Sua maior preocupação foi alimentar e abençoar o menino, que estava assustado. Não tenha medo. Eu estou aqui hoje à noite também para trazer isso ao teu coração. Não tenha medo, querido. Deus está cuidando de você. A fé, ela nos leva a situações adversas para que essa fé seja provada. Lembre-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Mas só isso, irmãos, e faz o quê? Os livra. Você crê nisso? Eu creio. Deus cuida. Deus está cuidando da tua casa, creia nisso. Deus está cuidando do teu coração. A última verdade: Deus tudo conhece, Deus nos protege e Deus é misericordioso. Aleluia. Como entendemos isso, irmãos, do verso 18, fechamento ao verso 23. Irmãos, sabe o que me chama a atenção? É que Eliseu não pediu que o Senhor ordenasse ao exército angelical que destruísse os soldados sírios, o exército inimigo. Ele não disse isso: destrói todo mundo. Eliseu não estava com sangue nos olhos, como tem muito crente com sangue nos olhos. Acaba, mata, manda para o inferno. Destrói, Senhor Deus, manda os teus anjos angelicais e destrói quem não presta. Eliseu não fez isso. Eliseu não tinha sangue nos olhos. Tem muita gente nos dias de hoje que está com sangue nos olhos, querem promover retaliações. A verdade é que até o rei de Israel queria que Eliseu promovesse retaliação a Ben-Hadad, rei da Síria. Aproveita a fragilidade do inimigo, faz acontecer. Eliseu não. Eliseu ora, Eliseu confia, Eliseu apela para a misericórdia do Senhor. E se você continuar a leitura do texto, olha comigo a partir do verso 18, querido irmão, estamos caminhando para o final dessa palavra. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Não é para tocar na situação física, na condição física desse exército inimigo, mas traz cegueira para eles, para que eles não vejam. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, verso 19: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, agora abre os olhos destes homens para que eles vejam. Deus age com misericórdia. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Eu aprendo muito com isso, irmãos. Olha aqui para mim, querido. A nossa luta não é contra a carne, contra homens. Presta atenção, a nossa luta é espiritual. Você entende isso, amém, irmãos? Tem muito crente com sangue nos olhos. Nossa luta é espiritual. Porque o inimigo é gente como a gente. O ímpio precisa de graça como eu preciso, porque sem a graça eu sou um desgraçado. Sem a graça você não presta. Sem o Espírito Santo nós promovemos apenas aquilo que não honra e glorifica a Deus. Sem o controle de Deus nós não prestamos. Eliseu tem essa consciência, o profeta tem essa consciência. Eliseu conduz a outra ideia muito clara aqui, irmãos, da misericórdia de Deus, é que um homem de Deus, ele sempre está ali para abençoar o ímpio também. É a graça comum de Deus, e Deus usa o crente para abençoar o ímpio, porque é o crente que ora pelo inimigo, é o crente que abençoa os que perseguem, é o crente que transmite amor, é o crente que cuida, é o crente que foi revestido de amor. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. E eles chegam até Samaria, até o rei de Israel, Jorão. Imagine a surpresa de Jorão, quando chega aquele exército de soldados ali no centro da capital, à mercê dos israelitas. O que é que o rei Jorão fez? Verso 21, é a oportunidade, sangue nos olhos. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Posso matar todo mundo, exterminar? Que oportunidade de destruir todo mundo. Eliseu disse: rei, com todo respeito ao Senhor, para aí. Verso 22, respondeu ele: não os ferirás. Esse não é um princípio de guerra, não. Faz isso não. Fere aqueles que fizeres
prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. A luta justa e bélica ali, num campo de batalha. Esses não, foram entregues pelo Senhor em tuas mãos. Não faz isso. Um prisioneiro que se entregava, que se rendia, tem que ser cuidado. E Eliseu tinha consciência disso. Olha o que ele diz no verso 22. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam, para que bebam e tornem a seu senhor. O rei entendeu a mensagem. Verso 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria, olha o que diz a expressão final do verso 23: não houve mais investidas na terra de Israel. Deus é um Deus misericordioso, aleluia. Deus é um Deus de misericórdia. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração aqui hoje à noite. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é tão misericordioso que Ele abençoa até quem não tem intimidade com Ele. É a graça comum. Ele usa a igreja, Ele usa as nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração hoje à noite, irmão, com essa experiência tão linda, tão bonita. É que Deus tudo vê, Deus tem um controle, e Deus é misericordioso. Os fatos finais desta perícope, desta seção do texto aqui, revela-nos um Deus que é bom. Acabamos de cantar, Ele é bom, Ele é misericordioso. Olha, há acordos bélicos, há um acordo de paz aqui, irmãos. Se você não percebeu no texto, há um acordo de paz. Quando Deus se levanta, há um acordo de paz aqui. Nunca mais houve investidas na terra de Israel. O rei da Síria, Ben-Hadad, a começar dele, diz assim: olha, ninguém mais vai guerrear contra o povo de Israel. Olha que coisa impressionante. Deus tem um controle de todos os fatos históricos, porque Ele é Deus, aleluia. As fronteiras de Israel não foram mais atacadas. Por quê? Porque Deus é Senhor. Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje à noite, para o meu coração. Deus tudo vê, Deus nos protege, e Deus é misericordioso. A partir de amanhã, querido, na segunda-feira, quando volta ao teu trabalho ali, você, quem sabe, que está inserido num contexto de lutas, você não vai esquecer disso. Deus tudo vê, Deus me protege, e Deus, Ele é misericordioso. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém.